Oi pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Felipe Marinho, sou médico. Estou aqui para falar para vocês novamente sobre o Covid. E dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre a variante BA.2. É uma subvariante do Omicron. E antes que vocês leiam por aí qualquer coisa, eu já peguei alguns dados, estou trazendo alguma coisa já traduzida para vocês de melhor qualidade. Então, para fazer esse estudo, eu estou usando um período temporal específico para mostrar para vocês uma coisa bem interessante sobre as variantes. Eu estou pegando o começo de outubro de 2020 e vou até o fim de dezembro de 2021 para mostrar para vocês a curva de distribuição de casos do Brasil e a curva de óbitos que aconteceu nesse mesmo período. Eu fiz isso para mostrar o que as variantes podem ter feito com a nossa doença aqui no Brasil. E para isso eu peguei os dados de uma instituição sem fins lucrativos que chama GISED. Vocês podem conferir todos esses dados que eu estou mostrando nesse site que está aqui abaixo. Essa instituição funciona da seguinte maneira: ela centraliza os dados de todos os países que estão fazendo análise de sequenciamento genético dos vírus que são detectados, tanto para a influenza quanto para o Covid. E isso permite que a gente descubra as variantes assim que elas aparecem e também descubra para onde que elas estão caminhando e aonde que elas estão conseguindo chegar. Então, começando esse estudo, eu vou mostrar para vocês aqui primeiro a curva da variante Gama. Foi aquela variante que foi detectada aqui no Brasil e no Japão, e ela foi responsável grandemente pela nossa segunda onda de Covid. Então ela começou os seus casos, teve uma elevação, teve um pico e depois ela teve uma queda nos casos. Isso aconteceu gerando a nossa segunda curva de doença, e quando a gente estava perdendo a força da variante Gama, chegou a variante Delta, que é essa curva verde que eu estou mostrando para vocês. A curva verde é da América do Sul. É muito possível, pessoal, que esse repique no número de casos e também na mortalidade tenha sido por conta da chegada da variante Delta aqui no Brasil. E vejam que a variante Omicron, ela chega em dezembro, mas com uma característica diferente. Diferente das outras curvas que vocês viram, onde os continentes e as regiões tinham distribuição dessas variantes em um espaço temporal diferente, o Omicron é praticamente pandêmico de verdade e sincrônico. O mundo inteiro está doente com a mesma cepa que circula grandemente e de forma mais importante em todo o mundo. Colocando essas três curvas lado a lado, eu queria mostrar para vocês o seguinte: a variante Gama, ela tem uma elevação, um pequeno platô e uma queda no número de casos. A gente chama essa distribuição de distribuição normal. Parece um sino. Aqui na variante Delta a gente estava construindo essa curva normal, mas antes dela chegar no seu platô ou no seu pico, alguma coisa aconteceu que abortou a disseminação da variante Delta. E isso que aconteceu foi a chegada da Omicron. A Omicron é tão eficiente, e aqui se o Darwin estivesse aqui entre nós estava de queixo caído, porque de fato ele previu isso. A Omicron é tão eficiente e tão mais bem adaptada que ela tem uma transmissibilidade mais elevada, ela tem uma potencial de gravidade muito menor, então as pessoas transmitem muito mais a Omicron porque elas não precisam ficar doentes em casa ou mesmo hospitalizadas, os quadros são muito leves e ela tem um contágio mais alto. Quem é mais adaptada? A Omicron. Ela saiu na frente da Delta e de qualquer outra variante e ela amputou a Delta, fazendo com que a Delta não tenha mais importância hoje em dia para a gente. Então esse sistema que a gente viu, o Brasil faz parte dele. Nas últimas 4 semanas a gente já mandou mais de 3.300 análises de material genético do Covid, sendo que praticamente 99% desse material é de Omicron. É a cepa que está dominando, não tem outra cepa em circulação praticamente no Brasil. Só que a gente tem poucos dados sobre essa nova subvariante. E antes de entrar na subvariante, eu vou lembrar para vocês, talvez vocês já saibam disso, porque a gente já falou em um vídeo anterior, o vírus respiratório ele se multiplica tantas vezes que as variantes são sim esperadas. Quando acontece uma mudança no material genético, que isso se traduz numa mudança no vírus, essa mudança do vírus talvez não mude o comportamento. Então a gente tem uma subvariante ou uma nova linhagem daquela variante. E a gente monitora isso para observar o seu comportamento.
Quando essa mudança genética é muito grande, o comportamento do vírus muda, a gente tem uma nova variante, como aconteceu com a alfa, beta, gama, delta e agora a Omicron. Então, essa BA.2 é uma subvariante do Omicron. Ela tem pequenas modificações e o seu comportamento muda um pouquinho, mas nada que seja suficiente para a gente chamar ela de uma nova variante. A primeira análise que a gente tem, e a gente tem poucos casos para analisar, é a análise que o sistema de saúde do Reino Unido fez com o seu sistema de vigilância epidemiológica. Então ele avaliou 1.000 casos dessa BA.2. Eu lembro que a Inglaterra, o Reino Unido, tem 73% da sua população vacinada completamente, o que é muito bom, mas eles conseguiram perceber o seguinte: a variante Omicron original, ela tem uma transmissão de 10,3% nos contatos domiciliares. Já a variante BA.2 transmite um pouco mais, talvez até 30% mais, né, nessa comparação, 13,4%. Só que vejam, a gente está falando de uma quantidade muito pequena de casos, é muito precoce para a gente inferir isso. Tem um dado muito interessante na análise da Inglaterra, é sobre a vacinação. Então eles conseguem, com um sistema de saúde muito robusto, com toda a informação de todos os pacientes, entender quem está vacinado, quem não está e fazer essas comparações. Então, pegando só a população vacinada e aquela população que estava exposta à vacina há mais de 25 semanas, ou seja, aquela pessoa que tomou as suas 2 doses, completou o seu esquema, mas não fez nenhuma dose de reforço nos últimos 6 meses. Ela tem uma proteção contra a cepa original do Omicron de apenas 9%, e contra a BA.2 de 13%. Já aqueles pacientes que tomaram o reforço, 14 dias depois desse reforço, a sua proteção vai para 63% na cepa original do Omicron e na BA.2 para 70%. Então, para vocês que estão na dúvida se a vacina funciona ou se não funciona, se protege, se não protege, esse é mais um dado de que sim, ela é uma camada de proteção muito interessante. Ah, mas ela ainda não protege 100%? Não, não é uma vacina perfeita, mas ela está permitindo que a gente atravesse a pandemia com mais facilidade, tenha mais sucesso, com os hospitais menos sobrecarregados. Se você tem alguma dúvida sobre a vacinação, vou deixar o link de um vídeo que eu falo só sobre isso aqui embaixo. Apesar do aparecimento da nova variante um pouco mais contagiante, mas talvez mais sensível até à vacinação prévia, o que é um pouco conflituoso, a taxa de mortalidade e de hospitalização não mudou na Inglaterra com esse aparecimento da subvariante e praticamente todos os casos graves nos últimos 2 meses que estavam em unidade de internação de UTI eram pela variante Delta. Só agora, no meio de janeiro, é que 50% dos pacientes que estão nas UTIs têm a variante Omicron lá na Inglaterra. Nos pacientes que ficam em home care, isso também, a internação e a mortalidade deles não mudou nada com a chegada da nova variante. E isso possivelmente se dá pela alta imunização daquela população no país. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Dinamarca. A Dinamarca tem um cenário um pouco diferente. Se no mundo, de todas as cepas Omicron, a BA.1 representa 98% dos casos, na Dinamarca essa nova cepa, BA.2, já representa 82% dos casos. E a Dinamarca tem uma análise um pouco mais robusta dos casos. Foi analisado 8.500 contatos domiciliares, 8.500 donas de casa, de pacientes que estavam contaminados e foi visto que se a cepa era BA.1, o contágio dessas donas de casa aconteceu em 29%, se era a cepa BA.2 em 39% dos casos. Pode ser um pouco mais contagiante, sim, mas nos 2 casos são tão poucos pacientes que a gente não consegue ter essa leitura. Veja que tem dados um pouco conflituosos, né? Eu tenho um contágio mais alto, mas é mais sensível à vacina. Como que pode acontecer isso? Se a população de casa também está vacinada, ela estaria mais protegida, né? Então, nós ainda não temos todas as respostas, mas o que dá para perceber com isso que a gente tem é o seguinte: é uma subvariante que possivelmente não vai mudar nem essa curva de adoecimento da população, nem a gravidade dos casos, então não é uma subvariante que deve trazer nenhuma preocupação especial. A gente vai continuar monitorando isso, mas tudo que você já sabe sobre o Omicron continua valendo para essa nova subvariante. E a Dinamarca já entendeu isso de uma forma tão mais
forte e robusta que o seu comitê técnico recomendou ao país que retirasse todas as medidas de proteção, incluindo máscaras, passaporte vacinal e isolamento nos pacientes que estão sintomáticos. Então é um país que resolveu tirar todas as proteções e ver o que acontece. Atualmente eles estão com a taxa de mortalidade muito baixa, taxa de internação também não aumentou de forma expressiva e eles estão acompanhando esses dados. É possível que eles consigam ficar sem isso, se conseguirem, ótimo, é um grande alento, talvez um país para a gente copiar no futuro, quando a gente tiver com o nosso sistema de saúde mais bem equilibrado. Obrigado pela presença de vocês, peço que vocês compartilhem com outras pessoas se vocês acharam esse conteúdo relevante, deixe seus comentários aqui com suas dúvidas e muito obrigado, até a próxima.